Olá, que bom receber você aqui nesse ambiente bonito, viu? Preparado, tudo aqui para uma boa conversa entre pais. Começa agora o programa Encontro de Pais, que tem o objetivo de tratar de temas relevantes para nós como pais. Lutamos com tantas dificuldades, desafios, e uma boa conversa pode nos ajudar. E para esse tema, ou para esses 4 temas próximos, convidamos a professora e psicóloga Janete Tonete Soares, né? A Janete Tonete até parece assim um pouco de rimado, né? Sim. É uma alegria, nome de artista, viu? É nome de artista. É uma alegria tê-la conosco aqui para essa conversa com os pais que precisam de tanta orientação. Nós, como pais, também já sofremos, ainda sofremos e lutamos com a vida. Sim, eu queria começar o tema de hoje, Janete, tratando sobre uma coisa muito interessante. Eu tenho aqui minha Bíblia aberta no livro de Ruth, quando trata de um momento muito desafiador e emblemático da história de Ruth e Noemi, quando Ruth tenta ser persuadida por Noemi, Noemi tenta persuadir Ruth para que ela volte para casa e não leve avante o compromisso que tinha, e ela assim, olha, eu vou com você, eu vou com você, eu vou com você. Não adianta você querer insistir que eu não vou voltar. A gente vive num mundo hoje onde esses compromissos não são tão firmes assim. Isso me parece ser uma coisa grave, uma coisa ruim para a sociedade. Como é que você vê essa questão do compromisso na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Então, você escolheu uma história muito emblemática mesmo, que pode nos ensinar bastante sobre isso, pastor. E é uma preocupação muito grande. A palavra compromisso, ela praticamente inexiste, infelizmente, em vários lares, né? Os pais estão preocupados com o seu compromisso de cumprir, por exemplo, um trabalho, de ganhar o pão de cada dia. Com a vida, correria da vida, né? Com a correria, mas esse passar, esse legado para a próxima geração está sendo deficitário mesmo, precisa ser trabalhado. Nós temos visto isso nas crianças, especialmente, a gente identifica isso na escola, essa falta de compromisso mesmo. E aí a vida começa a ser vivida de qualquer jeito. E qual vai ser o tipo de consequência que você imagina? Que tipo de consequência essa criança que é criada muitas vezes dessa forma, né, onde o compromisso não é pedido dela, não é cobrado dela, qual vai ser a dificuldade que ela pode enfrentar no futuro? Bom, são vários, pastor, os resultados dessa falta de compromisso, porque o compromisso é aprendizado. Então, é um crescimento, é um desenvolvimento. Espera um pouquinho então, chama atenção. O compromisso ele é aprendido, tá? Exatamente. A criança aprende. Tá, continua. Por quê? Pelo seguinte, voltando, nós estávamos nos referindo à palavra legado, a ensino, a aprendizado, né? A passar para o outro, a ensinar. Então, o compromisso fora do lar, ele é um resultado daquilo que ele é feito no lar. Quando você se refere a Ruth e Noemi, eu fico pensando o que acontecia naquela família, o que acontecia naquele lar. Eu fico imaginando as palavras de Noemi, elas foram muito impactantes para Ruth. Porque, do contrário, essa moça foi moldada, foi transformada a ponto dela não se preocupar, dela não querer ficar com a sua própria família. Ou seja, aquilo impactou muito. Então, é dentro do lar que é feito, que é alcançado. Porque o lar é a primeira escola, né, pastor? Então, quando me refiro à escola, é um lugar onde se aprende, onde se estabelece padrões, onde se estabelecem valores. Então, neste contexto, se aprende esse valor tão importante que é o compromisso. Então, isso não aconteceu naquela hora da conversa, que a sogra começa a falar com ela diz, não, então deixa eu pensar, não vou, eu acho que eu vou ficar com você. Então, não é uma coisa que acontece assim, por acaso ou na sorte. Certamente que não, pastor. Certamente que não. Os pais devem ter, você como mãe de 2 adolescentes, é bom deixar claro, percebe que isso é uma coisa que tem que ser construído de verdade, intencionalmente, o pai tem que saber, a mãe, onde quer chegar e começar a trabalhar para que isso aconteça na vida do adulto mais tarde, enquanto é criança? Então, olha que interessante, nós cristãos, nós entendemos o compromisso de uma forma um pouco diferente. Ela é mais complexa, ela é mais ampla, né? É um comprometimento, ou seja, eu cumpro com os meus compromissos do dia a dia, não apenas para mostrar para eu ser um cidadão, um bom cidadão, ou uma pessoa que faz as coisas corretamente, né? É muito mais do que isso. Nós cristãos temos um compromisso
A partir do momento que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Jesus, que nós entendemos o plano da salvação, a morte de Jesus na cruz, aquilo que ele fez por mim, por nós. Então, esse compromisso, ele acaba permeando toda uma existência do cristão. E esse compromisso, então, eu não admito que ele fique apenas para mim. Porque quando eu assumo esse compromisso, então nós podemos, por exemplo, pastor, ir lá em São Mateus, o capítulo 28, 19, né? Que é um verso tão conhecido que diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. É uma ordem, um compromisso. Exatamente. Quando eu, pai, leio um verso desse, primeiramente, eu tenho esse compromisso. Eu sou um discípulo do mestre. Agora, eu não posso simplesmente sair, pregar o evangelho fora da minha casa e não cuidar dos meus. Então, primeiramente, nós devemos cuidar daqueles que estão próximos a nós. Esse compromisso, então, por isso que esse compromisso ele é profundo, porque ele vai ampliar tudo que eu fizer, tudo que eu for ensinar para minha criança é visando, é a alegria, a satisfação de ter sido salva, é um estilo de vida que eu passo a ter na minha vida e não apenas para mim. Eu faço isso com os meus primeiramente para depois levar para os de fora também. E é uma coisa que tem a ver com uma decisão e depois uma ação. Agora, como o nosso tempo é muito curto, que coisas, o que eu posso fazer em casa, no dia a dia, para que ajude, para que oriente o pai, a mãe, né, na formação dessa atitude de um compromisso que o adolescente, a criança, toma frente e vai adiante, independente das circunstâncias que ele vai ter que enfrentar. Exatamente. Pastor, olha, tem inúmeros índices que eu posso me referir, mas o primeiro deles, eu preciso manter um casamento forte. Ok. Esse é uma demonstração muito significativa de compromisso. Ou seja, o meu filho vai entender o meu compromisso, o meu relacionamento, o cuidado que eu tenho para com o meu esposo, a forma de eu tratar, o respeito, tudo isso. Outro aspecto que nós podemos verificar aí seria o estabelecimento de objetivos. Então, objetivos a curto prazo, objetivos a longo prazo. A criança entrou na escola, ok? De que forma, que tipo de estudante você será? Então, ok, você quer ser o que na vida? Todos os momentos da nossa vida, ela não é uma vida simplesmente vivida sem cuidado, sem propósito, sem objetivo. Ajudá-la a construir metas e depois lutar para alcançá-las. Mesmo que durante o processo ele caia. Exatamente. Porque em algum momento as coisas não darão bem certo assim, não é perfeito. Sim, e exatamente. quando ele cair, entender que ele tem que levantar e que avançar e que ele tem que ir adiante, apesar de naquele momento não ter sido bem sucedido, por exemplo. Já incluir aí, pastor, compreender as diferentes faixas etárias. Isso Ou é seja, fundamental. cada faixa etária eu dependo de ter uma metodologia, um tato, um jeito. Por exemplo, uma criança de colo, o que ela vai fazer? Ela vai jogar o tempo todo o brinquedo no chão. E eu vou juntar algumas vezes, ou praticamente todas as vezes que ela derrubar. Eu não posso agir com essa criança como uma outra criança que tem 2, 3 anos, ou 4 que já entende isso, né? Um outro aspecto é eu focar, por exemplo, usar histórias bíblicas, como você citou aí. As histórias bíblicas são riquíssimas. Elas ensinam compromisso, elas ensinam valores. Elas ilustram muitos aspectos. Então, alguns aspectos, dentre tantos outros, por exemplo, você cuidar de uma planta, você cuidar dos animais, você ser responsável com o estudo da sua Bíblia, mesmo que seja uma mensagem pequena. São tantas as coisas que nós podemos ensinar. E a rotina também é fundamental na vida das crianças, para que eles possam entender que tudo tem caminhos a ser percorrido. Aqui foi só uma introdução, é um desafio, não é? Então, compromisso requer uma decisão e uma ação dos pais em formar nos seus filhos homens e mulheres no futuro capazes de avançar com os seus projetos e sonhos. E também, Janete, descobrindo a vontade de Deus para poder avançar e viver com elas. Você poderia orar com a gente nesse momento, pedindo ao Senhor sabedoria para que esses pais que às vezes são sozinhos, uma mãe que é sozinha, um pai que é sozinho, uma família que enfrenta dificuldade, uma senhora viúva nesse momento, lutando com os filhos, possa ter sabedoria para conduzir esse processo na formação dos seus filhos? Ora com a gente. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por este momento onde nós podemos dialogar de forma bastante resumida, mas destacar aqui aspectos tão importantes para a educação dos nossos queridos filhos. Querido Deus, nos ajude como pais a sermos intencionais, a termos intenção de fazer a Tua vontade, de seguir a Tua vontade, de seguir esta ordem de ir e pregar o Evangelho a todo mundo, começando pelos nossos queridos filhos, pela nossa família.
Essas bênçãos nós te pedimos, Senhor, não que em nós exista mérito algum, mas nos méritos de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. O trabalho é árduo, o desafio é grande, mas o Senhor vai te ajudar. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Tchau.